Samuel, no capítulo de número 4, eu quero ler os versículos de 18 até o 22, versículo 18 até o 22. Eu quero falar nessa noite sobre o icabode do casal. Você parece que palavra estranha, mas já já nós vamos entender o que é o icabode dos casais. Essa mensagem eu venho meditando e Deus vem falando tremendamente no meu coração, o Espírito Santo, ministrando ao meu coração, e eu gostaria de ministrar também aos corações dos irmãos a respeito dessa realidade que temos vivido nos dias de hoje. Guarde muito bem isso, o icabode dos casais. É uma palavra estranha, mas nós vamos entender. Verso de número 18 está escrito assim: e sucedeu, capítulo 4 de 1 Samuel, capítulo de número 4, versos 18, está escrito: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos, e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela. Olha só, meus irmãos, para os irmãos entenderem que momento drástico e sério que ocorreu a partir de uma notícia da morte dos filhos de Eli, a morte de quando uma da nora de Eli, melhor dizendo, a esposa de Finéias, recebe também a notícia que o seu marido morreu. Olha só, verso de número 20. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez o que, meus irmãos? Caso disso. Olha a gravidade. Uma mãe, ao ponto de uma severidade tão grande ocorrendo, ela parece que assim que não se importa, né? Ela não toma nem conhecimento de que nasceu um filho. Verso de número 21. E chamou ao menino de Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória elevada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Meus irmãos, essa realidade, essa história, uma história terrível, uma das histórias mais marcantes em Israel, se não for uma das maiores, um fato que talvez o profeta Eli nunca quisera ter tido conhecimento a respeito do que aconteceu. Uma história em que esse profeta, que como nós lemos, durante 40 anos ele é o profeta, julga, lidera um povo que é conhecido como o povo de Deus, mas um profeta, meus irmãos, que negligencia alguns fatores importantes dentro do seu próprio lar. Negligencia o pecado dos seus filhos, negligencia a sua postura como homem de casa, negligencia, meus irmãos, os fatores, as profecias que foram dadas. O profeta chega para ele e fala assim: olha, os seus 2 filhos serão tomados, eles morrerão, e será no mesmo momento, em guerra, e assim se sucede. Mas um profeta, meus irmãos, que esquece não apenas o valor do que é concernente a Deus e a sua palavra, mas esquece também o que é ser pai, e talvez, enfim, a Bíblia, ela não traz menção, mas esquece talvez o fato de que a sua família precisava ter um entendimento importantíssimo a respeito de Deus. Então a história, meus irmãos, ela é desenrolada. Se há aqui um fator terrível em Israel,
Ofni e Finéias, há muitos anos, vem usando dos sacrifícios que eram levados até o templo, e ele comia, tanto Ofni e Finéias faziam um churrasco dos sacrifícios que eram levados como forma de expiação pelos pecados das pessoas. Eles fazem descaso das coisas de Deus. E quando eu trago para o nosso relacionamento como casais, é importante nós entendermos, meus irmãos, que o nosso casamento deve em tudo honrar a Deus. E em tudo nós devemos realmente fazer caso e dar importância a tudo que a palavra de Deus nos dá como orientação de como nós devemos viver dentro de casa. Então aqui há um descaso na família, há um descaso de um homem. Certamente Finéias, ele não se preocupa nem com a sua esposa e muito menos com o filho que haveria de nascer. Ele não se preocupa com as consequências de ser um sacerdote, de ser um marido. Certamente, meus irmãos, ele abre mão dos princípios da palavra do Senhor, porque ele não está nem aí para nada. E aqui eu vejo que há muitos casais que estão vivendo momentos difíceis na sua vida, porque estão fazendo descaso dos princípios da palavra de Deus. Estão fazendo descaso de todos os argumentos, de todas as palavras, de todas as orientações, de todos os mandamentos bíblicos, e não estão mais se importando com nada. Quando nós olhamos para o capítulo de número 2, no verso de número 30, a palavra de Deus ao profeta é a seguinte, verso de número 30, capítulo 2 de 1 Samuel, o Senhor disse as seguintes verdades, ele diz, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Observe bem, meus irmãos, que esse profeta, quando chega na casa, ele fala, olha, se vocês me desprezarem, vocês também serão desprezados. E isso me traz um temor muito grande. Quantas ações como casal e como família nós temos desprezado os mandamentos divinos? Desprezamos o que Paulo, escrevendo em Efésios, fala como deve ser a atitude do marido. A esposa, ela despreza a atitude de ser esposa bíblica. Vivemos uma sociedade, meus irmãos, em que querem desconstruir a palavra. Como um casal poderá sobreviver se estão desprezando os mandamentos divinos? E quem tem desprezado os mandamentos de Deus e tem amado mais o mundo do que a palavra de Deus, a Bíblia nos fala na carta de João que o amor de Deus não está nessas pessoas. Se o casal não ama a Deus, ama o mundo, como é que pode dizer Deus me ama? Se o amor do Pai não está naquele que não o ama também. Nós vivemos uma sociedade em que os valores do casal não estão contidos na palavra, estão contidos nas regras das autoajudas, da autoajuda que vemos em livro. Você precisa fazer dessa maneira, você precisa agir assim, psicologicamente falando, você deve tomar essa decisão, socialmente falando, isso que dá certo, mas estão desprezando o que a palavra de Deus tem ensinado. Como um casal poderá sobreviver se estão desprezando os mandamentos da palavra do Senhor? Como vai sobreviver? Qual o segredo que muitos falam que o casal precisam ter, se tudo que está na palavra de Deus está muito bem explícito, que não há como uma pessoa sobreviver se Deus não estiver presente? A casa de Eli estava sendo destruída porque estavam desprezando os mandamentos de Deus. E aqui eu digo, meus irmãos, para qualquer pessoa, todo casal que queira desprezar a palavra de Deus, ela não vai sobreviver. Todo casal que despreza os mandamentos divinos, ela está, meus irmãos, na verdade, descoberta, insegura, diante dos ataques do inimigo. Casais que são soberbos em suas avaliações, porque acham que quem deve abrir mão não é ele,
mas a pessoa que está ao seu lado. E a Bíblia nos fala que a soberba, ela precede o quê? A queda. E quantos casais, por não ouvirem a palavra de Deus, dizendo que precisamos ser simples, humildes, precisamos considerar o outro superior a nós, e ainda há casais que, por causa da soberba, não conseguem ser humildes e reconhecer que está errado, e sempre julga o outro que está errado e não ele mesmo ou ela mesma. E isso é desprezar a palavra de Deus. Casamentos que desprezam isso, volto a dizer, não vão sobreviver. E não há como sobreviver. Então essa família despreza tudo que é Deus. E olha a tragédia, olha a ruína. Quando o casal despreza os mandamentos divinos, quando fala que não deve adulterar, ele não deve buscar desejos de outras mulheres que não pertencem, ou homens que não pertencem a essa mulher. Se isso é desprezado, a sua casa está em ruína. O marido que despreza o ensinamento que deve se doar à sua esposa, ele estará em ruína. A mulher que despreza o ensinamento de que ela precisa entender a essência da submissão, e se despreza isso, o casamento também não poderá sobreviver a tantos ataques. Vivemos, meus irmãos, em chavões, em palavras de autoajuda, mas a verdadeira palavra que pode fazer o casamento sobreviver está posta diante de vocês, e essa é chamada Escrituras Sagradas. Casais que desprezam o primeiro princípio de como deve ser um relacionamento, deixa, pois, o pai e a mãe e vai se unir à sua esposa, mas hoje é o contrário, primeiro se une à mulher para depois deixar pai e mãe. Como um casamento desse sobrevive? A questão que eu quero levantar para os irmãos também é que se o casal ele não tem a palavra e a presença de Deus como um fundamento na sua vida, ele terá a presença de outras coisas. O casal que despreza a presença de Deus terá em sua presença o espírito de adultério, o espírito da mentira, o espírito que traz a inimizade num relacionamento. O casal que despreza a presença de Deus terá a presença do próprio Satanás. Porque se eu desprezo a presença de Deus, que tipo de espírito eu vou ter na minha vida? Se eu desprezo o Espírito Santo, as ações do Espírito Santo, que tipo de espírito o casal terá dentro da sua casa? Meus amados, isso é muito sério. Nós percebemos que a casa de Eli, além de desprezar os mandamentos divinos, eles consideram que o fato deles terem a arca de Deus na sua presença seria um fator que eles venceriam todas as coisas. Olhe bem para o capítulo de número 4 do livro de 1 Samuel, se você está com a Bíblia aberta, por gentileza. Antes de nós lermos, eu quero chamar a atenção a uma coisa aqui. Conhecer a palavra de Deus é fundamental? É. Oração dentro de casa, ela é fundamental? É. Mas tem que ser muito mais profundo do que isso. Porque nem todos os casais que oram para Deus têm um relacionamento com o próprio Deus. Nem todos aqueles que dizem conhecedores da palavra poderão dizer, eu tenho um relacionamento com Deus. Porque relacionamento com Deus é oração sim, é devoção sim, é leitura e meditar da palavra é sim. Mas só o conhecimento e só a oração por fazer é um perigo religioso que muitos casais entram, achando que apenas orar. Eita, as motos estão bem pentecostal hoje, né? Vamos orar aqui que vai resolver.
Mas as orações, meus irmãos, elas não são fatores de intimidade, são fatores de desencargo de consciência. Observe bem, olha o desencargo de consciência, capítulo de número 4, versos de 1 e 2, é escrito que veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus. Eles acamparam junto a Ebenezer, que quer dizer, até aqui. Olha só, eles acamparam no lugar que foi chamado, a forma como Deus agiu, no lugar que até aqui nos ajudou o Senhor. Aí falaram, pegaram esse negócio, Deus é Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, ou seja, o Senhor vai continuar nos ajudando. Mas a verdade é que a família de Eli não tinha mais intimidade com Deus, não tinha mais essa comunicação verdadeira com Deus. Talvez eles estavam amparados, não vamos acampar junto a Ebenezer, porque se até aqui o Senhor ajudou historicamente, Ele vai continuar nos ajudando. Verso de número 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel, e estendendo-se a peleja, Israel, o que aconteceu com Israel? Foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Eles acharam assim, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo daquele que nos tirou da terra do Egito, que abriu o mar vermelho, agora eu vou. Há muitos casais que ainda estão no saudosismo do que Deus fez, e só estão no saudosismo do que Deus fez, mas esqueceram-se do relacionamento com esse Deus que fez história, faz e continua fazendo história. O casal precisa entender que não é apenas ter o conhecimento a respeito de Deus, precisa ter relacionamento íntimo. Dizer que é de Deus, dizer que crê em Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas o casal precisa ter relacionamento de fato com Deus de Israel e entender que só sai para a peleja, só sai para decidir se Deus der a ordem para ir. Mas se Deus não deu a ordem ao casal para fazer, nem comprar, nem avaliar, nem decidir, então não decida enquanto Deus não falar que deve ser decidido. Meus irmãos, quantos casais estão sofrendo danos porque não se comunicam, não se relacionam, em que querem e muito menos perguntam para Deus o que precisa ser decidido? Podem até sair em nome do Senhor Deus, mas Deus não estará com ele nisso daí. O que aconteceu com Israel? Somos povo de Deus, somos nação santa, mas Deus não deu a ordem para pelejar. E aqui eu tomo justamente isso. Muitos casais estão passando, meus irmãos, por provas, sem necessidade de ter passado por essas provas. Porque existem provas que o casal passa, não é porque Deus quis prová-lo, é porque tomaram decisões erradas e hoje estão passando por provação pelas suas próprias responsabilidades. E talvez não estão nem aguentando o baque, porque decidiram por si mesmo em tomar uma decisão sem consultar o Deus poderoso. Eles saem a peleja e Deus não deu a ordem para pelejar. Casal, não saia para uma peleja, não tome uma decisão se não for da vontade de Deus, porque vão entrar por pelejas que talvez não poderão nem suportar, porque quem é que dá a prova segundo aquilo que nós podemos suportar? Se é Deus, o casal suporta, mas se não é Deus, casal nenhum suporta. E é isso que eu gostaria que os irmãos entendessem. Casamentos hoje não estão sobrevivendo, porque não entendem essa ideia de que vão decidir, ok, deve-se haver uma reciprocidade de sim entre os dois ou não, ok, pode ter até divergência entre pensamentos, mas precisam chegar ao denominador comum, ok, chegaram, e agora? Consulte a Deus, para saber se aquilo que vocês desejam é vontade divina. Se não for, vocês vão entrar na peleja
e serão feridos nessa peleja. E quantos casais estão feridos no dia de hoje? Não é brincadeira, não. Quantas pessoas que casaram, e desculpe usar o termo, e casaram mal casados porque não foi de Deus. Foi decisão de si mesmo, achando que a sua decisão estava acima de Deus. E agora o que fazer? É confessar o pecado e deixar ele agir, porque mesmo que você decidiu errado, Deus é poderoso para transformar a sua vida dentro do casamento. Mas não cometa mais o erro, não. Porque Israel comete o segundo erro. O segundo erro, a primeira é que eles não consultaram a Deus, e Deus não mandou a peleja. O segundo erro é achar que usar a arca, que era representação da presença de Deus, porque a arca tinha essa conotação, era tão sério isso, meus irmãos, que toda vez quando Deus mandava a arca como esse símbolo da presença nas guerras, Israel vencia. Mas nós vemos um caso aqui que Deus também não permite e nem dá ordem para pelejar novamente. Aí Hófni e Finéias, os irmãos, filhos de Eli, cometem um erro, porque eles disseram, mandam trazer a arca do Senhor. É como nos dias de hoje podemos dizer, olha, já que a gente não deu certo, vamos fazer o seguinte, vamos agora chamar talvez o pastor para orar, vamos agora chamar alguém, irmão da Bíblia, para que a gente possa ganhar. Mas sem orientação de Deus, meus irmãos, pode ir o pastor mais poderoso em oração que podemos imaginar, aqueles que expulsam o demônio, não adianta, se Deus não deu ordem, sai fora, bonitão. Mandam chamar a arca. Há muitas pessoas ou casais estão chamando as coisas de Deus para o seu bel prazer. Estão querendo que Deus afirme decisões que Deus não mandou. Não sei se você já conhece alguém que vai pedir o seu conselho e já vem já com a cabeça feita, né? Aí chega para você, e na verdade ele não quer o conselho, ele quer a sua afirmação para a decisão que ele já tomou. Conhece alguém assim? Quero um conselho, mas a verdade não é conselho não, é uma afirmação de uma decisão já tomada. Aqui o que acontece? Eles querem agora exigir a presença de Deus para afirmarem a sua posição. Não somos nós, meus irmãos, que devemos chamar Deus para afirmar a nossa posição. Somos nós que precisamos ouvir o chamado de Deus para obedecer à posição dEle, e não minha, e não sua. Quantos casais também têm sofrido porque estão chamando Deus para dentro de uma decisão que Deus não ordenou, e querem a afirmação de Deus, e Deus não afirmou, Deus não mandou, e agora querem de Deus a afirmação. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Naquele momento a arca de Deus chegou, mas a vontade de Deus, nem a presença do nosso Deus estava nisso. Olha o que acontece. Capítulo de número 4. Versos agora 3 em diante. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Os anciãos acham, não, já que somos povo de Deus, a gente ia ganhar. Não ganhou não, porque Deus não ordenou Israel sair à peleja. Por isso que foram feridos. Aí agora, querem trazer a afirmação de Deus para o seu propósito pessoal. E isso é perigoso, meus irmãos. Não queira trazer a vontade de Deus para os seus propósitos pessoais, mas leve a sua vida diante da vontade de Deus e você sairá vitorioso. Porque a vontade dele é o quê? E a nossa? Ruim, imperfeita e desagradável. Você acredita, eu sei que você acredita, que tem hora, entendam bem o que eu vou dizer, que a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável para nós é ruim. Tem hora que a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável é ruim para nós. Porque Deus não se submete a nenhum ser humano. Deus não se encurva para nenhum homem. Deus ele não se submete à sociedade. Ele é autoexistente.
Ele não depende de ninguém. Ele é Senhor. Foi Ele quem criou todas as coisas. Foi Ele quem fez todas as coisas. Então nós, como casais, não queiramos chamar a vontade de Deus ou querer a afirmação de Deus para o que nós queremos. Submeter Deus aos desejos pessoais do casal. Não faça isso, meus irmãos. Olha o que aconteceu. Vamos trazer a arca. Vamos afirmar agora a nossa vitória, porque nós queremos vencer os filisteus. Olha o que aconteceu, verso 4. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que viviam práticas abomináveis a Deus, se achavam, meus irmãos, os bambambãs, filhos de profetas, sacerdotes, melhor dizendo, se achavam os caras, mas olha só, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu o que? Vindo a arca da aliança do Senhor a Arraial, o que aconteceu com Israel? Todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Agora fala, agora nós vamos vencer. Agora nós vamos ganhar. Agora os filisteus vão bater em retirada. Meus irmãos, versículos depois, ao que nós lemos. Os filisteus do outro lado ouvem os gritos de Israel, o júbilo de Israel. O general deles fala, olha o que está acontecendo no arraial de Israel. Eles reconhecem que chegou ali o quê? A arca do Senhor. Eles entenderam que a arca do Senhor chegou até Israel. Então eles têm a consciência disso. Eles têm a consciência que ali há uma representação divina de um Deus poderoso, majestoso, glorioso, invencível. Mas eles, mesmo assim, os filisteus, por algum momento não temeram ao júbilo do povo de Israel. Vamos lá. Israel queria afirmar a sua decisão, chamando a vontade de Deus ou a presença de Deus para o seu querer pessoal. Verso 7. Os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio a Arraial, e diziam mais, ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, verso 8. Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Porque os filisteus politeístas achavam que era mais de um Deus, mas não. Era, claro, um Deus único, mas estava a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles continuam, esses são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Mas eles não ficaram desanimados não, meus irmãos. Disseram, esforçai-vos e sede homens. Preste atenção que eu vou dizer para os irmãos. O inimigo das nossas almas, ele sabe o Deus que nós servimos. Ele sabe que quando o casal dobra o joelho para orar, busca ao Senhor, sabe que com ele há um Deus invencível. Mas deixa eu falar uma coisa, Satanás não descansa. Ele não descansa. Ele vai tentar de um lado na vida de um casal. Quando não consegue de um lado, insiste do outro. E quando não é do outro, vai buscando meios. E assim, ele não desiste, meus irmãos, ele não desiste. O inimigo, ele não para. Ele pode ouvir o júbilo, o nosso clamor, a nossa devoção a Deus. Ele pode entender que é uma família que busca o Senhor, mas ele não cansa em querer destruir os casais. Ele não vai cansar de colocar uma mulher na frente do seu marido. Por mais que ele não ligue para essas coisas, só ligue para você. Ele vai colocar homens. Por mais que você, irmã, diga, eu não ligo para isso. Ele vai tentar de todas as formas. Ele vai observar a fraqueza do casal e vai colocar a tentação, ou seja na mentira, ou seja em outras coisas. Ele pode perceber que há em nós um Deus vivo e poderoso, mas ele não descansa tentando destruir o que o Deus Todo-Poderoso criou. A instituição chamada família. Aí coloca ideologia de gênero, coloca poligamia,
coloca, meus irmãos, ideias como que um pai pode se casar com a filha, que irmãos podem se casar entre si, que a mãe pode casar com o filho, que não tem problema, uma mulher se relacionar com um animal, e vai colocando. E vai colocando que isso é como se fosse normalidade entre nós. Ele usa pessoas, e agora, meus irmãos, usa na lei. Não é assim? Agora está colocando para que as leis, para que as PECs sejam agora revogadas, ou, enfim, sejam discutidas. Ele coloca armas. Ele tenta nos atingir. Ele sabe que é um Deus da igreja, um cabeça da igreja, mas ele vai colocar armas sempre contra nós. Vai colocar ideias na cabeça das mulheres, na cabeça dos homens. Lembra que eu disse no início? Qual foi o problema dessa família? Desprezar a lei divina. Desprezar os mandamentos. E eu digo, meu irmão, não basta apenas conhecer a palavra, precisa experimentar a palavra. É o conhecimento experimental na vida. E quando nós desprezamos Deus na nossa vida, na nossa família, a morte é iminente lá na frente. Porque o inimigo das nossas almas é o que quer, meus irmãos, incitar, melhor dizendo, o pecado na vida do casal. Ele quer que o casal, que já se resolveram, se perdoaram, as coisas do passado voltem à tona. É ou não é assim, meus irmãos? Aí lá vai o casal discutir uma coisa que já parece que foi resolvida. Aí vem as lembranças. É porque em tal lugar, é porque lá atrás, é porque você me disse. Meus irmãos, se não houver um perdão de fato, mútuo, Satanás também vai usar dessa estratégia. É necessário perdoar de fato. Casal que não se perdoam, Satanás sempre trará à tona acusações de fatos reais que não foram resolvidos entre os casais. Os inimigos ouvem o júbilo, mas não ficam pode ficar até atemorizar, mas eles não param por ali. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite, na nossa família, no nosso casamento, o que tem sido o fator, meus irmãos, que tem estremecido as nossas bases? Quais são os segmentos, as ações no relacionamento que precisam de fato serem consertadas? Porque se isso não forem corrigidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, o inimigo pode ouvir o seu júbilo na igreja, a sua mão levantada, mas ele não vai parar de investir contra nós. Verso de número 9, esforçai-vos, um dizia, sedem homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus, como eles serviram a vós, sede pois homens e pelejai. E olhe o que acontece, a tragédia da vida de um casal que não busca a Deus de fato, acha porque só ora, só lê, está tudo suficiente, precisa ter busca incessante, intensa. Nós não podemos descansar, nós não podemos parar, nós não podemos de forma nenhuma, meus irmãos, ficar aí achando que está tudo bem, não. Precisamos sim orar todo o tempo, buscar santidade todo o tempo, fazer como Hebreus fala, instrui, Hebreus 13, o matrimônio seja sem mácula, o matrimônio seja honroso. E como nós fazemos isso? Numa busca incessante de reciprocidade, de amor, de respeito. É um orando pelo outro, é um respeitando o outro, é um ajudando o outro, é o homem se dando à sua mulher, e a mulher sendo submissa ao seu marido, dentro das instruções da palavra de Deus. É o casal buscando a presença do Senhor, é o casal aos pés de Jesus Cristo, é o casal se santificando, é o casal, meus irmãos, orando, é o casal levantando as mãos aos céus. Para quê? Essas ações
não sejam apenas religiosas ou desencargo de consciência, porque eu volto a dizer, o inimigo está nos espreitando, o inimigo está realmente nos avaliando, ele está também nos provando, ele está tentando todo instante, e se nós não tivermos firmeza, meu irmão, só dizer que tem Deus e não busca de fato, só dizer que conhece e não pratica de fato, vem a ruína sobre a família, vem a ruína sobre o casal. E com essa ruína, está aí o resultado. Verso de número 10. Então pelejaram os filisteus, os inimigos pelejaram. E Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi o que, meus irmãos? Leiam para mim aí. Foi o que? Grande o estrago. Quantos casais que o estrago está grande? Misericórdia. Meus irmãos, não brinquemos com o nosso inimigo. Foi tão grande estrago que caíram de Israel 30.000 homens. E não caíram sentados, não. Eles foram feridos em pé. Aí você pergunta, e a arca? E aí? O inimigo tomou a arca de Israel. O inimigo tomou a referência de Israel. O inimigo tomou o que era mais precioso em Israel. O inimigo tomou para si a glória que deveria ser para o povo de Deus. E infelizmente algumas coisas Satanás tomou dos casais. Tomou a honra. Tem tomado, meus irmãos, a compreensão. Tem tomado o amor. Tem tomado a cumplicidade. Tem tomado, meus irmãos, o respeito. Eu acho terrível, meus irmãos, quando família parece speed italiano, é uma gritaria dentro de casa que só o Santo Jesus tem poder. É Pavarotti, é a Andrea Bocelli, é um disputando quem fala mais alto. Isso é vergonhoso, meus irmãos. Porque quem é cheio do Espírito Santo é educado, é firme, mas deve ser educado. O marido trata a esposa como se fosse um bicho, a esposa trata o marido como se fosse sabe? Meu irmão, o que é isso? O inimigo tem tomado respeito. O que está acontecendo? É porque precisamos de fato observar algumas coisas que estamos em falha. É necessário consertar. É necessário reparar. E isso é tão terrível que uma das coisas que Satanás, com suas armas, tem até, meus irmãos, destruído algo que é mais essencial na vida de um casal, a presença de Deus, porque não existe coisa mais maravilhosa na vida do casal do que a presença de Deus. É a coisa mais fundamental, mais importante para o casal, é Cristo no meio, entre eles e com eles. O que acontece? Tomar a arca, tomar a referência de Israel. Tomar a preciosidade. Diz a palavra do Senhor que os filisteus levam a arca. Eli, quando escuta que a arca do Senhor, os filhos foram mortos, a arca de Deus foi tomada, ele cai para trás, bate a cabeça, morre. A sua nora, que é casada com Finéias, grávida, olha só, eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que a falta da presença de Deus dentro do lar é catastrófico. A ausência de Deus na vida de um casal, eu quero que os irmãos entendam, é pior até de que nós ouvirmos falar que existem mortes. A ausência da presença de Deus é tão terrível, que a nora de Eli, quando ouve que o marido apenas morreu, não, que o seu cunhado morreu, não,
Não é porque o seu sogro morreu. O que foi mais penoso para a esposa de Finéias, a nora de Eli, é saber que a presença de Deus foi tomada no meio do povo de Deus. Ela começa a sentir contrações, dá um filho. As parteiras falam: olha, você vai ter um filho, olha o seu filho. Mas ela está, meus irmãos, tão contristada. Há agora, meus irmãos, uma nebulosidade, há um terror, há uma sensação de vazio, há uma sensação, meus irmãos, terrível, porque a presença, a glória de Israel foi tomada, foi embora. Ela sente tanto terror no coração, que ela não faz caso do próprio filho, de tão terrível que é, quando a presença de Deus se ausenta no meio do seu povo. Olhando para a escatologia, qual a coisa mais terrível? É a presença do anticristo? Qual a coisa mais terrível? É a presença do Talibã? A coisa mais terrível na vida de qualquer pessoa é quando Deus está ausente da vida dela. Não é ficar desempregado, que é ruim. Não é ter as doenças que são ruins. Uma das coisas, meus irmãos, que muito exaltamos foi a tal da Covid. Mas o que tem sido pior para mim, ao olhar a situação do mundo, não é a questão da Covid, da pandemia, é ver um mundo que a cada dia abandona a glória, a essência, a presença de Deus. E casal sem presença de Deus é terrível. É terrível. Ela faz descaso. E traz uma penosidade, se podemos dizer assim, uma carga terrível sobre o seu filho. E põe o nome do seu filho de Icabode. E qual o significado? Foi-se a glória de Deus sobre Israel. Que tragédia. Se nós queremos ter casamentos duradouros, abençoados, temos que ter a presença de Deus. E muitos casais estão vivendo o Icabode. A glória de Deus já se foi há muito tempo na vida deles. Infelizmente, existem famílias que estão vivendo o Icabode. A glória de Deus não é mais presente na vida. E precisamos urgentemente rogar a Deus a sua misericórdia. Porque as lutas dos inimigos estão aí. Mas para mim, meus irmãos, aqui não é a questão dos filisteus ter ganho Israel, foi ter tomado de fato a glória de Israel. O inimigo pelejará contra nós todo o tempo. Ele virá contra nós a todo instante. Mas quem nos sustenta? Quem nos dá capacidade para suportar todas as adversidades? Quem é que nos fortalece quando estamos fracos? Quem é que nos levanta quando estamos abatidos? Quem é que pode mudar o marido? Não são as palavras da mulher. Quem pode mudar a esposa não é a sabedoria do homem. Porque Deus pode conceder sabedoria, mas não esqueçamos que temos a natureza pecaminosa. Olha, Salomão recebeu de Deus sabedoria. Não foi de qualquer pessoa, mas abandonou os princípios de Deus. Isso é terrível. A glória de Deus se foi. Agora há uma ausência em Israel. Há um clima terrível em Israel. Há um momento tenso em Israel. Mas para que isso acabe, para que isso seja cerceado no meio de nós como casal, para que possamos de fato, amados irmãos, transpor as muralhas, transpor todas as adversidades, é necessário termos a presença de Deus no nosso meio. Casais, só podemos sobreviver se Deus estiver presente nesse relacionamento. Só poderemos enfrentar o inimigo, não é pela nossa sabedoria,
É claro, meus irmãos, que existe um conjunto de situações, de ações que podem melhorar o relacionamento. Concordo com os irmãos. O diálogo, o respeito, o amor. Mas a presença de Deus é quem gera tudo. É a presença de Deus, é quem fomenta no coração o amor ao próximo, o doar ao próximo. É a presença de Deus que nos faz sermos semelhantes a Ele, como Paulo escrevendo em Efésios capítulo de número 5. Sedes imitadores de Deus como filhos amados. Ai, quem tem Deus, meus irmãos, o marido saberá se doar à esposa. Quem tem Deus, a esposa saberá se submeter ao marido. Quem tem Deus, o pai saberá como instruir o seu filho. E quem tem Deus, o filho saberá honrar o seu pai. Mas sem presença de Deus, e vamos ver o que estamos vendo na sociedade. Inversões de valores, de princípios, inversões de papéis. A pergunta que eu faço para todos nós nessa noite: o que nós queremos? O que estamos desejando como casal? Qual é a ideia de Deus sobre nós? O que Deus pensa sobre nós como casais? É hora, meus irmãos, de buscarmos o Senhor como nós nunca buscamos antes. É hora do casal se render a Cristo como nós nunca nos rendemos antes. É hora, meus irmãos, de parar de querer mudar e dobrar os joelhos para orar para aquele que pode mudar. É isso que precisamos. É o marido entender o que Paulo escreve em 1 Coríntios 7. O marido santifica a sua esposa. Assim também, esposa, está na hora, irmãos e irmãs, de santificarmos a esposa e o marido, não pelas nossas palavras, não apenas pelas nossas instruções, mas pela nossa vida com Deus, pela nossa santificação e busca a Ele, porque temos um Deus que pode transformar. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! É hora de fato. Mas se nós, meus irmãos, não nos dobrarmos aos princípios da palavra, aos mandamentos, desprezarmos essa palavra, desprezarmos tudo quanto aqui está escrito, é bem certo que a glória de Deus será tomada, será substituída pelo celular, pela internet, será substituída pelo trabalho, pelos sonhos pessoais. A presença de Deus será substituída por este mundo. E quanto menos percebemos, o Icabode se apoderou da nossa vida. A glória de Deus se foi. Já não existe mais. Então, irmãos da Igreja Evangélica Congregacional Central, é hora de fato buscarmos a glória de Deus. Não há mais tempo para vacilarmos. Não há mais tempo de nos dobrarmos este mundo. É hora de buscarmos a face do nosso Deus. Para que possamos fazer como, finalizando essa mensagem, o que ocorreu quando Davi, ele vence os filisteus, retoma a arca e volta para a cidade de Davi, segundo Samuel, capítulo de número 4. E diz a palavra de Deus que a glória, o Icabode que foi, agora começa a voltar para dentro da casa. E quando a glória de Deus retorna para Israel, a alegria. O povo se regozija. A alegria, meus irmãos, de forma comunitária. A presença de Deus envolve aquele povo e começa a voltar o sorriso do rosto. A alegria começa a permear nos corações. O povo se alegra. O povo jubila. É essa, meus irmãos, o desejo, e deve ser o desejo de nós como casais, que a alegria retome a casa, que o amor seja retomado, que os beijos na boca, quando você dava quando o namoro, volte, porque quando a gente é casado, amados irmãos, aí vem um namoro pentecostal, imposição de mãos, confusão de línguas e libertação de roubos, que deve ser para casal casado. O gesto simples do casamento se torna, meus irmãos, um fator
grandioso. O marido que não percebia mais as coisas simples da esposa, aquilo ali para ele é tudo, aleluia. Se alegram com o mínimo. Os detalhes começam a ser grandiosos, porque a presença, a glória de Deus retornou. E é essa glória que precisamos para o nosso lar. É a glória de Deus que nos traz alegria, que nos faz pular, que nos faz entender, amar e é glorificar a Deus acima de todas as coisas. É disso que o casal precisa, da glória de Deus no meio deles. É isso que nós precisamos. E fazendo assim, meus irmãos, meu querido, até a luta que a gente passa, a gente como vai lutando, dando glória a Deus. Aí quando vem um problema financeiro, os dois estão ali juntinhos para vencer, porque a glória de Deus está no meio deles. A doença chega para um do casal, e sabe o que acontece? A alegria não deixa de existir, pode vir preocupação, pode vir ansiedade, porque são fatores naturais de quem está enfrentando luta. Você está vendo a pessoa amada lutando e você está ali, meu Deus do céu, se sentindo inútil, se sentindo incapaz, mas a alegria está no seu coração, a dependência de Deus está no seu coração e você entende que Deus está no controle de tudo. A alegria não cessa. O choro durou a noite, mas a alegria chegou para casa, porque a glória de Deus retornou a este casamento. E disso que precisamos. É voltar, meus irmãos, a ser os namorados que éramos. Não no pecado, é claro. Se alguém andou pecando, não faça isso não. Mas agora, meu querido, é beijo, é amor, é abraço, é compreensão, é tchutchuca daqui, tchutchuca de lá, é meu amor, meu ursinho, meu bombonzinho, meu bolinho de neve, meu bolinho de chocolate. É quando o inimigo, por mais que tente de um lado, tenta de outro, vai de um lado, vai de outro. Ele tenta daqui, tenta de lá, mas ele não consegue, porque ele percebe que a glória de Deus está sobre esse casal. A manifestação do Espírito Santo é sobre esse casal. E quanto ele menos espera, mais fortalecido você é. As provas não se tornam um fardo, mas se torna, na verdade, um aprendizado, um ensinamento, é uma doutrina na sua vida, é ensino, é crescimento. Irmãos, não desprezemos a glória de Deus sobre o nosso meio, não desprezemos as Escrituras Sagradas, não desprezemos o nosso Deus, porque Ele é o único que pode garantir que um relacionamento viva, a morte, os problemas, Ele perdura, porque este casamento foi a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia! Feche seus olhos. Aleluia! Senhor, nós não queremos viver o Icabode. Nós não queremos, ó Deus, viver a triste notícia que a Tua presença não é a prioridade na nossa casa. Às vezes, Senhor, diante das doenças que são terríveis, nos doemos, ficamos noites sem dormir, as preocupações sondam os nossos corações, mas nada disso é pior quando a Tua ausência, ela é visível neste casal. Mas nessa noite, ó Pai, na autoridade que é em Teu nome, Jesus Cristo, eu quero abençoar os Teus filhos nessa noite. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Sejam impactados pela glória de Deus Todo-Poderoso. Sejam firmados nas Escrituras Sagradas, porque é nela que nós julgamos ter a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, você que está em casa, seja abençoado em nome de Jesus. Você que pensa em divorciar, em nome de Jesus Cristo, receba graça do Deus Todo-Poderoso. Pai Santo, querido, sejam os Teus filhos nessa noite abençoados, que haja longevidade, vida conjugal saudável, respaldada na Tua palavra, firmadas na rocha que é Jesus Cristo. Satanás, em nome de Jesus Cristo, bata em retirada. Espíritos malignos, em nome de Jesus Cristo, sejam repreendidos, que a perturbação vá embora.
e todos os dardos inflamados de Satanás sejam quebrados nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e que cada um de nós vivamos a glória da tua presença. Aleluia! Ó Senhor, que o teu poder seja manifesto e a tua presença notória no meio do teu povo, e sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. E você crê, diga amém.